pessoal, essa é mais uma aula, é a aula 7, e vamos falar sobre strings em C Sharp. E o que vocês vão precisar, né? Vocês vão precisar ter um projeto console. Então vamos para a documentação, tá? Eu criei essa documentação, né? Porque tem várias maneiras de manipular strings em C Sharp. Então eu fiz essa documentação, e deixa eu aumentar aqui um pouquinho, botar aí 150, fica melhor. Aí eu coloquei na documentação algumas coisas, né? Alguns itens, porque dependendo de alguma linguagem, existe, por exemplo, em outras linguagens, né? Algumas coisas. Então, para não ficar um vídeo muito longo, eu vou passar os itens, como trabalhar, manipular, né? String com C Sharp. E depois, no final, a gente faz um exercício, né? Para praticar, tá bom? Então, vamos lá. O primeiro tópico é criar uma variável, que é esse daqui, né? Cria uma variável do tipo string e atribua um valor a ela. Então, para atribuir dessa maneira aqui, coloca o nome da variável e o tipo, que seria da variável, e atribui a mensagem da string. E depois, para mostrar no console, é só colocar desse jeito aqui. O próximo item é como retornar o comprimento do string, né? Porque às vezes a gente precisa saber qual é o comprimento do string. Então, vocês fazem a variável. Aqui eu coloquei como texto, né? E coloquei o alfabeto. E para me saber o tamanho, eu coloco length. Então, com length você consegue saber o tamanho dessa string, tá bom? O próximo item são métodos que convertem o retorno de uma string em letra maiúsculas e minúscula, né? Aí o toUp que converte para a letra maiúscula, e toLow. Se eu estiver falando errado, desconsidere. Esse aqui faz para letras minúsculas, né? Então, é a mesma maneira. Chama a variável, atribui ela como string, e depois, para você converter, você chama essa variável e coloca o método, né? Dessa maneira aqui. E ela vai mostrar maiúscula, e se for minúsculo, é dessa forma aqui, tá bom? Então, desse jeito, vocês conseguem converter, né? Uma string em maiúsculo e minúsculo. O próximo item, que é bem importante, assim, que a gente trabalha bastante, é a concatenação de string, né? Nesse exemplo aqui, eu criei duas variáveis, uma chamada nome e o outro chamado sobrenome, tá? Existem três modelos que eu coloquei aqui, né? Que é utilizado. O primeiro modelo, eu criei uma nova variável chamada nome completo e coloquei as duas variáveis aqui de cima, mas eu adicionei o mais, né? Eu coloquei o nome mais o sobrenome. Se eu colocasse no console o nome completo, ele ia mostrar dessa forma aqui, Érica Rodrigues, tá bom? O segundo modelo, você pode usar adicionando a propriedade string, ponto, concat. Aí ele vai concatenar, né? Aí você coloca o primeiro valor que você quer que saia e depois o segundo valor. Então ele vai concatenar as variáveis, né? E no final vai mostrar dessa mesma maneira aqui. Um outro modelo também que eu quis trazer é essa aqui, né? Que você pode colocar nome completo e aqui você abre chave, coloca o index. O index que você quer adicionar depois, né? Depois, por exemplo, aqui você coloca o nome, coloca índice 0 e índice 1. Isso aqui significa que depois vai vir um nome, que ele vai colocar dentro desse index, e o sobrenome, que vai colocar nesse 1. Aqui você poderia colocar um outro texto, né? Eu não quis colocar. Mas aqui você coloca o texto e depois fala aonde que vai entrar cada index. Se, por exemplo, se você trocasse o sobrenome, né? O primeiro ia aparecer nome completo e ia aparecer Rodrigues Érica. E também tem essa maneira aqui de você mostrar no console, né? Agora, o próximo item é a interpolação de string, né? Então, a interpolação é bem parecida com concatenação, né? A interpolação. Eu criei duas strings chamado nome e sobrenome. Criei uma nova chamada nome completo. E para você fazer a interpolação, você coloca um dólar e asterisco duplo.
E para colocar a variável, você tem que abrir chave e fechar chave e colocar a variável dentro, dessa forma aqui. Então, ele vai imprimir Érica Rodrigues da mesma forma, tá bom? E aqui eu coloquei o espaço, né? Para ele ter esse espacinho aqui. Então, esse jeito aqui você faz a interpolação. O próximo item seria a busca em string, né? Existem alguns métodos para isso, para buscar, para busca de string. O primeiro é index of, né? Esse método serve para encontrar a posição do index de um caractere específico em uma string. Aí um exemplo que eu coloquei foi aqui, eu criei uma variável chamada nome e eu queria saber qual é o index da letra E, né? Então aqui ele vai falar qual é o índice, o index. O index sempre começa por zero, né? 0, 1, 2, 3, 4, 5, né? Então ele vai mostrar o index 0, que seria, né? Aí o próximo seria um outro método que é bem usado, é o contatens. Desconsidera, gente, o erro. Ele recebe uma string como parâmetro e retorna o valor booleano, né, sendo true, se encontrar a string em qualquer lugar, e falso, caso não exista, né? Então, no nome completo, Érica Rodrigues, eu quero saber se existe Rodrigues nessa variável, no nome completo. Como é que eu faço isso? Você coloca o nome da variável e o contentes, né? Aí eu pergunto se tem um Rodrigues. Se eu colocasse Lima, ele ia dar um retorno falso, né? Ele retorna aqui, seria true, porque ele existe, tá bom? Então, às vezes, você precisa de um texto, de uma palavra que você queira pegar e fazer uma condição, vamos dizer assim, né? Aí você consegue fazer com contentes. O próximo método é o substring, né? Ele retorna parte de uma string, né? Existe duas sobrecargas para esse método, né? Então, vou mostrar aqui a primeira, por exemplo, eu atribuí uma variável e o primeiro seria o start index, né? Que ele retorna o substring começando a partir do index, né? O que ele faz? Aqui eu coloquei um exemplo, nome da variável e o substring 5, né? A saída seria Rodrigues. O que quer dizer? Por que seria Rodrigues? Porque eu falei, olha, pega o substring a partir do index 5, então o início do index que ele vai imprimir no console. Então, contando aqui, né? 0, 1, 2, 3, 4, 5. Sempre começa do zero o index. Então, ele deixou para trás isso aqui e vai começar aqui do espaçamento. Então, a partir do espaçamento que ele vai imprimir. Então, ele imprimiu o espaçamento e o Rodrigues. Entendeu? Então, é o início que começa, que ele quer imprimir um texto, vamos dizer assim. E também tem outra forma. A outra forma é você colocar o início do index e o tamanho que você quer, né? Então ele retorna o substring, começando a partir do index e até o tamanho. Aí o exemplo aqui seria, no meu nome aqui em cima, Érica Rodrigues, eu falei que eu quero começar do index 1, né? Que seria o R de Érica, né? E eu quero só 4, né? O tamanho 4. Então, por isso que ele fez 1, 2, 3, 4. Se eu colocasse 3, ele ia até o C. Então, é isso que eu informei aqui. Por isso que ele ia imprimir o rica, né? Seria isso. Agora, a gente vai passar para uma outra classe que é bem usada também, né? Que vocês podem usar, que é o string build, né? Ele é uma classe que é do system text e pode ser usada quando você desejar modificar, né? Você precisa modificar uma cadeia de caracteres e criar um novo objeto, uma nova instância. Você não precisa criar uma nova instância para fazer modificação. E dentro do string build, ele tem outros métodos, né? Que eu coloquei aqui o mais importantes, assim. Vocês podem usar. É o append. E o que o append faz? Ele adiciona um texto específico no string build, né? Na variável que você fez do string build. Então, um exemplo aqui, ó. Eu criei uma variável, né? Coloquei que é do tipo string build, só que eu instanciei com o nome Erika, né? Então está instanciado. Depois que eu fiz aqui, eu coloquei uma append para colocar Rodrigues com espaço, ó. Ele tem um espaço, depois vem Rodrigues.
Então, a saída dessa variável seria Érica Rodrigues. Então, o append, ele adiciona, né? Ele adiciona um texto que você queira colocar depois. Então, se eu coloquei Érica Rodrigues, ele vai colocar depois. Depois disso, vem o texto que eu quero colocar. Agora ele tem um método insert. Qual é a diferença do insert? O insert, você pode dizer para ele qual a posição do index que você queira colocar. É um pouco diferente. Porque o append ele sempre vai colocar depois do texto. O insert tem como você dizer para ele qual index você quer colocar. Então aqui eu fiz distanciamento, né, de Érica Rodrigues. E eu quis inserir meu segundo sobrenome, o Barbosa, né? Só que eu quis inserir no index 6. É a partir do index 6 que começa o Barbosa. Então, aqui contando, né? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, seria colocado Barbosa. Então, ia ficar Érica Barbosa Rodrigues. Então, é dessa forma aqui, né? Aí ele inseriu nesse caso daqui. Deixa eu até mostrar para vocês. Aqui, não, vou mostrar não. Depois eu mostro. Quando a gente for para o exercício, fica melhor. A gente vai fazer exercício aqui, então, para não ficar longo, né? Vamos lá. E, então, insert dessa maneira aqui. E agora também tem outro método que se chama remover. Então, o remover, ele tira o intervalo. Então, ele precisa do index inicial e o index final que você queira que tira a palavra, né? Vamos dizer assim. Então, nesse caso, como eu adicionei o Barbosa, eu quis retirar. Então, eu coloquei index, a partir do index 6, que eu quero que comece a retirar, remover, e contei um número aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, né? Então, conta o 8 por causa do espaçamento, para não ficar o espaçamento. É por isso que eu coloquei o 8, o tamanho. Então, foi o início do index e quantos index eu quero remover. Seria isso. Então, foi 8. Por isso que ele ficou dessa forma aqui, Érica Rodrigues. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer um exercício usando, né, o primeiro exercício que seria usar o string build para imprimir no console a saída. Parabéns, João. Parabéns, Maria. Parabéns, Luiz, Carla e Renata, né? Mas antes de ir para isso aqui, eu vou mostrar como ele fez isso aqui, para mostrar para vocês que estão funcionando. Então, aqui, ó, isso aqui seria para o exercício 1, mas não tem problema não. Vamos fazer isso aqui. E vamos colocar para rodar, né? Vem aqui, ó, Start Build. Não... É melhor ser, pronto, F5. Ó, aqui no Append ele mostrou, Érica Rodrigues, tá vendo? Tinha só Érica e eu adicionei o Rodrigues. Agora vamos pegar aquele outro exemplo que seria o insert, né? Para vocês verem. Então seria a partir disso aqui, ó. Deixa eu voltar aqui pro console e vou remover isso aqui, ó. Prontinho. Eu vou adicionar o Barbosa, ó. Aqui ele imprimiu Érica Rodrigues. E se vocês quiserem, ó, eu posso mostrar o antes, né? Mas depois vocês podem ver ali também. Angola. Pronto, aí, ó. Eu tô usando a interpolação, né? Aqui, ó. Eu vou colocar aqui, ó, antes. Só para vocês verem no console. Vamos rodar novamente. Vocês poderiam também colocar F5. Ele deu esse erro aqui, ó. Ele apareceu esse erro. É porque ele não tem uma posição 6, né? Então ele tem aqui, ó, 0, 1, 2, 3, 4. Tem até o 4, né? E nem tem espaçamento. Então eu vou colocar o Rodrigues para ele parar de dar esse erro. Então vamos parar aqui e rodar novamente. Vamos lá. Prontinho aqui, ó. Rodei, ele apareceu, ó. Érica Rodrigues, que foi o antes, que é esse daqui. E depois o Érica Barbosa Rodrigues, tá vendo? Ele inseriu na posição 6, tá bom? Então agora vamos para o exercício, né? Então, voltando aqui pro console, só coloquei aqui o texto, né? Do comentário, para saber que é o primeiro exercício. E vamos lá, o que a gente vai precisar aqui?
a gente vai precisar de uma variável, né, chamada nomes, e a gente vai precisar fazer um string de arrays. Então, eu coloco um new string, você pode fazer dessa forma aqui para instanciar, existem outras formas, mas eu vou fazer dessa forma aqui, ó. E eu vou colocar os nomes, que é João. Deixa eu botar aqui. 1, 2. Falta mais um. Pronto, eu vou copiar daqui. Legal. Maria, Luiz, Carla e Renata. Vamos embora. Agora, né, eu fiz assim, uma rede strings. E agora o que eu vou fazer? Eu vou fazer o string build, né? Então, vou colocar aqui o var. Vocês podem usar o var ou o nome, né, do tipo, né, que é o string build. Então, vou colocar aqui, ó, string build. Pronto. Ele completou para mim, então coloco aqui, ó, new string build. Prontinho. Então, como ele é do tipo string build, você pode usar o var, né? Ou então o tipo dele. Aqui eu vou usar o var. Mas eu poderia usar da outra forma como a gente fez lá, nos outros exemplos. Aqui, ó, se eu colocar aqui também, ele vai dizer que é do tipo, né? E aqui, vamos fazer certinho. E string. Mas é uma array de string, então essa aqui eu vou usar var. Senão eu vou ter que formar que é uma array de string. Ó, e o tipo aqui, ó, é string, tá bom? O que a gente vai fazer agora, né? A gente vai fazer um for each para poder fazer aquela saída. Então, eu vou usar aqui, ó, for each, né? Colocar um var do tipo nome e nomes, né? Que é do array. Nesse var, ele poderia ser string. Ó, ele não dá nenhum erro, tá bom? Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer um append, né? Ele tem aqui o tipo append e append line. Qual é a diferença? O append ele adiciona o nome na mesma linha. O append line ele pula de linha. Então eu vou usar aqui o append line, né? Então aqui eu fechei. E o que eu vou fazer? Eu vou fazer a interpolação que a gente viu lá, né? Então eu vou aqui, ó, abro dólar, aspas duplas e aqui eu coloco parabéns. Vou ter que copiar daqui. Parabéns. Dou um espaçamento e coloco a variável que criamos aqui, né? Do nome. E depois a exclamação, tá? E aqui embaixo, o que eu vou usar no console aqui? Eu vou chamar a variável string build, né? Que ele vai adicionando no string build, né? A instanciação. Então, vamos ver se deu certo. Se vai mostrar desse jeito aqui, vamos rodar para a gente ver. Então, rodou aqui, ó. E vamos ver, né? Aqui, ó. Parabéns, João, Maria, Luiz, Carla e Renata, tá vendo? Então, saiu do mesmo jeito aqui, ó. Nesse exemplo, o que eu fiz só mais foi uma rede string, né? Esse aqui eu estou instanciando fixo mesmo, né? Mas tem outras maneiras, se fosse do banco de dados. Como é que não está com banco de dados, eu criei um modelo simplesinho assim mesmo, né? E aqui, ó, instanciei o string build, sem passar o parâmetro aqui, né? Que nos outros passava o nome Érica. Pode ser passado, ou então eu quis pegar do próprio array. Por isso que eu fiz um for each e fui adicionando no meu string build. Então, o string build serve para isso, para você ir adicionando ou removendo, né? Quando você precisa, na mesma instância, né? Você não vai ter que instanciar. Então, esse aqui é o primeiro exercício, tá completinho. E aqui, ó, imprimiu certinho, tá bom? Vamos pro próximo. Agora, o próximo, o que a gente vai fazer no segundo exercício, né? Usar também o string build para imprimir no console, né, o texto da instância do string build. Então, tem que ter esse texto aqui, dois pontinhos hello world, mostrar o comprimento que a gente viu lá na documentação, né, pegar o comprimento da string, que seria essa daqui, e
Depois, né, a partir do string dessa aqui, dessa string, a gente vai ter que pegar o que tem nesse texto e mostrar dessa forma aqui, né? Esses são os caracteres do texto. Hello. Então tem que ser hello world, né? Então só tem que ser H, underline, underline não, gente, vírgula, né? Em vírgula. Então a gente vai separar por vírgula e tirar esse espaçamento daqui também, né? Então seria dessa forma aqui. E como que a gente vai fazer? A gente vai ver agora, né? Disso aqui a gente vai transformar nessa parte daqui. Vamos ver como fazer com o string build? Vamos lá. Então, o que, que eu vou precisar? Eu vou precisar de uma variável de string build. String build. Pronto. Deixa eu colocar string build. Ele às vezes completa para nós, então fica uma maravilha. Já tem completado aqui. Eita! Ó, tá vendo? Ele vai completando por causa da extensão, né? Que a gente falou de C Sharp. Aí aqui, ó, maravilha! Aí nesse daqui, o que eu vou colocar, né? Eu vou colocar o hello world, né? Eu vou instanciar essa variável aqui. Então, deixa eu fazer aqui, consertar, prontinho. Instanciei, né? Essa variável. E agora, o que, é que eu vou fazer? Como ele quer que esse primeiro texto mostre dessa forma aqui, eu vou colocar no console para ele mostrar o texto. Então, eu vou fazer uma interpolação, né? Então, colocar o texto aqui, ó, no console. E aqui dentro eu coloco a string, para você ver que eu não vou modificar ela. A mesma que a gente colocou aqui vai ser instanciado aqui. E eu vou colocar um espaçamento, né? Que ele tem um espaçamento aqui. Depois, o que, que ele quer da gente, né? Ele quer o comprimento da string. Então, o que, que eu faço aqui? Eu vou colocar um outro console. Só que aqui eu coloco o texto que está aqui, né? O comprimento. E esse aqui eu deixei com espaço. E para mim pegar o comprimento, eu uso aquela propriedade que eu falei, né? Que é o length. Então, ele vai pegar o comprimento. O próximo, né, para a gente fazer esse último aqui, como é que a gente vai fazer? Como é que a gente vai fazer? A gente vai fazer o seguinte: a gente vai colocar um outro console aqui. Um momentinho, eu vou apagar isso aqui que não precisa. E não precisa ser uma string normal, não precisa fazer uma interpolação. E eu vou colocar esse texto, né? Então, eu coloquei esse texto assim. E agora, para a gente fazer. A gente vai ter que fazer algumas regrinhas, né? Para poder deixar dessa forma aqui, né? Então, eu vou precisar fazer um for, né? Para isso. Então, eu vou utilizar um for. O for depois eu mostro como é que trabalha, né? Quem nunca trabalhou, né? Com C Sharp. Ou com outras linguagens, tá aprendendo agora a programar. Então, eu coloco o int no index igual a 0. Algumas pessoas colocam como fosse i, né? Vou colocar index mesmo. E aqui no index eu quero que seja menor que o tamanho do string build, né? Que a gente vai trabalhar. Então vai ser menor que essa variável daqui. Então ele vai fazer um loop, né? Ele vai fazer. E agora o que, que a gente vai precisar? Ele vai precisar length. Prontinho. E adicionar a concatenação, né? Index mais. Pronto. Porque ele vai fazer assim, o index 0. O index 0 é H. Depois ele vai para o index 1, que é o E. Então ele vai fazer um for each para a gente poder imprimir dessa forma aqui e colocar a vírgula, né? Então ele vai pegar o index de cada um. Como é que eu faço isso para pegar o index de cada um? Vamos lá. Tirando daqui. O que eu vou fazer agora, né? Como eu quero pegar cada letra, eu vou criar uma variável, né? Pode ser como var ou string, vou colocar como var. Então, vou colocar aqui a let e vou botar o valor, né, de string aqui, ó. Eu tô passando, então não preciso colocar aqui uma string, senão fica redundante.
Então, eu vou fazer uma concatenação. Não, concatenação não. Interpolação. Deixa eu ver lá. Vamos botar aqui para documentação. Que a gente fica misturando as coisas. Interpolação. Pronto, interpolação. E aqui, o que eu vou fazer? Eu vou abrir chaves, colocar string, né? Que seria isso aqui. Pam, 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 mais com o index. Belezinha? Isso aqui nem precisava fazer assim. Tô viajando. Não, acho. Deixa eu ver aqui. Aceito, ó. Que é string. Tá, deixa eu ver. Ele não vai aceitar. Então por isso que eu tenho que interpolar assim. Beleza. Quem não reconhece, ele vai reconhecer que é um string. Beleza? E depois o próximo, né? Como a gente quer que coloque uma vírgula, né? Então eu vou colocar um if para poder adicionar, né? Não, deixa eu mostrar para vocês como é que tá ficando sem o if, né? Porque eu vou ter que usar um if por causa desse espaçamento. Mas eu vou mostrar para vocês como é que usa, né? Então eu poderia pegar aqui, ó, eu vou usar essa aqui e vou adicionar, né? Um maisinho, que na outra aula 6 a gente aprendeu lá, que tem dessa forma aqui, e vou colocar uma vírgula, né? Então, eu vou adicionar assim, e aqui embaixo eu vou colocar um outro console para ver como é que tá acontecendo as coisas, né? Então, aqui eu coloco a nossa variável, né? Vamos ver como é que tá. Vamos imprimir aqui. Prontinho, ó, ele ficou dessa forma aqui, ó. Porque não era o white line, né? Era o outro. Me confundi, é esse daqui, né? O outro que era para pular, aqui, ó. Texto, ele colocou Hello World, tá vendo? O comprimento é 12 e esses são os textos, né? Beleza. Só que deixa eu rodar de novo para mostrar para vocês. Pronto, ele terminou aqui, ó. Ele mostrou HL, blá 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 blá. Só que aqui também ele colocou o right, né? Não precisava também ser o right, né? Que ele pula de linha. A gente quer desse jeito aqui. Aí ele vai ficar na mesma linha. Mas tudo bem, a gente já corrigiu aqui, ó. Só que tem um ponto, né? Ele colocou uma vírgula e um espaçamento. Então, por isso que a gente vai ter que fazer e não colocou o ponto aqui, ó. A gente vai ter que fazer umas condições, né? Com if. E como que a gente vai fazer? Vamos lá. Então, para tirar aquela vírgula do final, que a gente quer que seja um ponto, né? O que a gente vai fazer? Eu vou colocar, como ele aqui, ó, o length, ele é 12, né? Só que se eu deixar aqui, ele não vai ter o 12, ele vai ter o 11, né? Que ele é menor. Eu quero que seja menor do que o index, né? O index começa com 0, não começa com 1. Então, o que eu vou fazer? Eu vou criar uma variável, né? E vou chamar aqui, ó, simular valor. Vocês vão entender. E eu vou fazer o quê? Eu vou colocar o index. Porque o index aqui ele vai ter no máximo 11, né? Só que aqui eu vou fazer uma concatenação. Concatenação não, gente. Incrementação, né? Que é o mais, né? E agora a gente, fiquei com outro nome. Mas tudo bem. O que a gente vai fazer aqui, né? Eu vou falar que eu quero, né? Que ele entre nesse if aqui, nesse bloco, se ele for diferente de 12, né? Isso aqui é 12, que aqui o index maior, então se ele for diferente, porque aqui o length é 12. Então eu quero que entre aqui se for diferente. Para quê? Para ele adicionar a vírgula. Então a vírgula vai ficar aqui dentro, né? Então ele não vai colocar mais aquela vírgula fora. Então se a gente for compilar, vamos ver como vai ficar. Pronto, compilou.
E ele não colocou mais a vírgula aqui, ó, no final, como ele estava colocando aqui. Beleza, a gente resolveu uma coisa. Agora a gente vai resolver aqui esse negócio aqui do espaçamento. Vamos lá? Então, o que eu vou fazer? Deixa eu apagar aqui. Eu vou fazer uma outra condição, né, antes disso aqui. Fazer um outro if. E vou falar. Se a variável aqui, string build, né, ele for igual a nada, né? Deixa eu ver aqui. Tá, beleza. Então, que aqui é um char. Vou ter que usar isso aqui mesmo. Aí sai. Pronto. O que eu vou fazer? Se ele tiver aquele espaçamento, né? Eu vou dar um continue, né? Para ele voltar pro for de novo. Então, vamos ver como vai acontecer. Se ele tirou desse daqui. Belezinha, vamos ver. Ele terminou aqui, ó. Então, vamos ver aqui, ó. Hello World. Só que ficou faltando um pontozinho, ó. Mas tá a mesma coisa lá de cima. Então, isso aqui resolveu, tá vendo? Com essa condição. E o que eu vou precisar fazer mais? Como eu quero um ponto só no final, se eu colocar dentro do for each, ele vai colocar um ponto em cada letra, mas eu não quero isso. Então, é só eu chegar aqui e colocar um ponto, né? Então, vamos ver se vai resolver. Prontinho, ó. Vamos ver. Aqui, ó. Resolvido. Aí, é isso, gente. Aqui, ó. Resolveu, ele botou o nome e ele fez certinho. Então, o que a gente usou aqui? A gente fez várias coisinhas, né? A gente fez aqui, tipo, um for, usou as condições, né? Usou a concatenação, a interpolação. Eu sempre estou misturando as coisas, né? E usou o string build. O próximo exercício, vamos ver, que seria o próximo exercício. Coloquei aqui só o texto, né? O próximo exercício é parecido com o que a gente fez. A única diferença é que ele quer que coloque as letras em maiúsculo e as letras em minúsculo. Então, vamos lá? Então, para isso, né, a gente vai fazer um pouco diferente aqui, né? Vamos pensar aqui um pouquinho. Então, a gente vai usar aquele método append, né? Para isso, eu vou tirar esse texto daqui e vou criar mais duas variáveis, né? Só instanciando. Então, para andar mais rápido, eu vou colocar esse B, né? E o nome dessa variável aqui, ó. Que a gente estava fazendo do toUp e toLog. Cadê? Esses dois, né? Então, deixa eu copiar. Você. E o outro seria esse aqui. Vou botar cá. Então, que essa, não preciso disso aqui. Então, eu retiro. E vou criar um próximo. Beleza, vou colocar aqui. Chulo. Pronto. Criei as duas variáveis que a gente vai precisar para adicionar no append, né? Então, está vazio. E aqui embaixo, deixa eu ver o que a gente vai precisar mudar. Isso aqui fica... uma coisa que ele quer, a gente pode usar também uma coisinha aqui, né? Que eu vou usar até antes, né? Para não pegar aqui. Ele quer que tire, né, esse caractere, né, da exclamação. Como é que a gente vai fazer? Eu não falei, mas vou falar agora. O string build, ele também tem um método que é do replace. Então, o que a gente vai fazer? O primeiro, você coloca o valor que você quer tirar do texto. Então, a gente quer tirar a exclamação.
e depois o que você quer colocar, né? Que é o segundo valor, que é o valor novo agora, né? Então, eu não quero que coloque nada dele, né? Então, seria dessa forma aqui. Então, ele vai tirar a parte da exclamação. Então, perfeito. Isso aqui a gente já fez. Isso aqui fica, né? Ok, para ele tirar o espaçamento. Beleza. A parte disso aqui a gente não vai precisar mais, então pode remover. Por quê? Pode remover. Aqui a gente vai fazer no final para ele adicionar com o append, né? Então depois que ele tirou o espaçamento, ele colocou a vírgula, eu quero que ele faz um append nessa variável, né? E deixa eu ver, pronto, só que o que eu quero? Eu quero que ele coloque, deixa eu pegar aqui, ó, o letter, pronto, e aqui embaixo eu converto, né, no to long. Então deixa eu copiar aqui, copiar, prontinho, e eu vou fazer a mesma coisa para minúsculo, né, então eu pego aqui, ó, belezinha, para ficar mais rápido. Então, ele está convertendo em maiúsculo e minúsculo, né? E colocando nessa variável aqui de cima, um e outro. O que a gente vai precisar agora? Depois disso aqui, a gente vai precisar imprimir os textos, né? Então, eu posso até tirar isso aqui, ó, que eu tinha tirado, para não ficar nada comentado. Aqui embaixo, eu vou criar esses dois textos aqui, ó. Letra em maiúscula. Pronto. E letras em minúsculas. Pronto, deixa eu copiar o texto aqui de cima. Vamos ver se vai dar certo. Só que eu tenho que fazer a interpolação. E aqui também. Pronto. Aqui do espaçamento para colocar a variável do toUp. E agora a variável de toLow. Então, vamos ver como é que vai ficar. Belezinha. Vamos ver se deu certo. Então, o que a gente modificou? A gente tirou o texto lá de cima, colocou, fez as duas variáveis novas, né? Aqui, o que eu modifiquei foi, criei o replace, né? Para tirar a exclamação. E coloquei os métodos aqui para converter. Então, e o append é para adicionar, né? Ele vai adicionando. Então, aqui o append é diferente do insert. Eu não preciso usar o index, eu quero que ele adicione depois, né? Então, ele vai adicionando a cada letra. Então, vamos aqui, ó, rodar e ver como é que aconteceu. Prontinho, ele rodou, vamos ver. Tem uma coisa, né? Eu botei right line. Tem que ser line e line para não ficar no mesmo. Deixa eu rodar de novo, porque ficou tudo junto, né? Mas rodando aqui de novo, ó, no de cima ele imprimiu, só que ficou tudo junto. Aqui ficou perfeito, né? Vamos ver aqui, ó. Que era para adicionar. Faltou o pontozinho. Pontozinho vai aqui no final, ó. Botar um ponto e um ponto, né? Para ficar igual desse jeito aqui, ó. Então, aqui, ó. As letras maiúsculas são essas aqui. E as letras minúsculas são essas. E eu tirei a exclamação. Deixa eu rodar só de novo, porque para vocês verem do pontozinho, né? Que eu coloquei aqui no final. Rodando aqui de novo e ele colocou o pontozinho. Então, gente, por hoje é isso. Então, é prática, né? Eu coloquei aqui, por exemplo, eu espero que ficou melhor assim o vídeo, que antes eu passava em cada coisa, né? Como às vezes pode ser até bobo para vocês que estão aprendendo não, mas para mim pode ser assim, tipo, que já faço isso, né? Então, eu quis trazer de uma forma diferente, né? Espero que ficou melhor, né? Tenha ficado melhor para vocês entender um pouquinho, né? Eu trouxe alguns itens, como é que faz, e depois fiz aqui o exercício, tá bom?
Então é isso, vai praticando, vai fazendo outras coisas diferentes para praticar, né? O string build, fazer concatenação, interpolação, tá bom? E por hoje é só. Beijão e até mais.